Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num pedacinho do vocabulário de inglês americano. Vamos pegar palavras em português e ver como elas ficam em inglês, sabe? A nossa fonte é um trecho do Portuguese English Vocabulary e To Explorer. O foco, então, são palavras com E em inglês, mais especificamente da palavra effect, até explorer. E a nossa missão aqui é não só conhecer essas palavras, mas pegar bem a pronúncia americana correta, que é fundamental, né? Ok, vamos começar a desempacotar isso. Exato, e é fascinante porque a pronúncia certa muda tudo na hora de se comunicar, né? Não adianta só saber a palavra escrita, o jeito como ela soa, como ela se encaixa na conversa, isso faz a diferença. E essa atenção aos sons, aos detalhes, ajuda muito a fixar o vocabulário. Fica mais prático, mais útil mesmo. Vamos focar bastante nisso hoje. Ótimo ponto. Perfeito para começar, então. Vamos lá. A primeira palavra em português. Efeito. Como é que fica em inglês americano? Certo. Efeito em inglês é effect. Vamos ouvir com calma. Primeiro, bem devagarzinho, sílaba por sílaba. Effect. Percebe a força no final, no fact. Agora, na velocidade normal de fala, effect. É uma palavra bem comum, né? Pode ser substantivo ou tem o verbo parecido affect. O E no começo é mais para um som de I, ou às vezes um schwa, aquele som meio neutro, sabe? E o CT no final, ele é bem pronunciado. Entendi. Essa marcação do CT no final é importante mesmo de notar. Legal. E para a palavra eletricidade? É um pouco mais comprida, né? Sim, é maiorzinha. Eletricidade vira electricity. Essa tem 5 sílabas. Então, o ritmo e onde a gente põe a força, a sílaba tônica, é super importante. Vamos ouvir pausadamente. Electricity. A sílaba tônica principal está ali no tric. Agora falando naturalmente. Electricity. Um detalhe importante para quem fala português é o som do T em si. Aqui ele soa mais como um S suave, sabe? Não é ti. E também o TR em trick, que tem aquele som enroladinho do inglês americano. Nossa, essa dica do som do T em si é muito boa. Muda bastante mesmo como a palavra soa. Faz sentido. Agora um objeto que todo mundo conhece. Lâmpada. Como a gente fala? O comum é electric bulb. Vamos ouvir os sons, devagar. Electric bulb. E agora no ritmo normal. Electric bulb. São 2 palavras, né? Electric tem a pronúncia parecida com electricity, mas a força está no leque. E bulb, presta atenção no som do L antes do B. Ele aparece. E o B no final é bem fechadinho, oclusivo. Bulb. Interessante essa construção, não é uma palavra só como a gente tem em português. Legal? E para descrever algo ou alguém como elegante? O inglês tem uma palavra bem parecida, quase irmã. Elegant. Mas cuidado com as pequenas diferenças na pronúncia. Ouve devagar. Elegant. A sílaba tônica, a força, está no começo, não é? E agora, falando normalmente, elegant. A principal diferença talvez seja o som do E inicial, que é um pouco mais aberto que o nosso E fechado, sabe? E no final, gant. O A é quase um schwa, um A bem curtinho, e o T final, ele aparece claro. Elegant. É verdade. O ritmo muda por causa da tônica ser na primeira sílaba. Bem diferente do português nesse caso. E a palavra vazio, como fica? Para vazio, usamos empty. E a pronúncia tem um detalhezinho curioso. Ouve devagar. M-P-T-Y. Agora normal. Empty. O ponto aqui é o P. Muitas vezes, na fala rápida do inglês americano, esse P quase some ou some completamente. Soa mais como empty. E o TY no final tem um som de I longo, tipo T. Empty. Que interessante, essa omissão do P. É um bom exemplo de como a língua falada simplifica as coisas, né? Agora, tem 2 palavras em português com uma ideia parecida. Fim ou final. Pois é. E em inglês, as 2 geralmente se traduzem para uma palavrinha bem curta, mas super essencial. And. Vamos ouvir. Pausado. And. E no ritmo normal. And. É bem direta, né? Mas fundamental. O som do E é mais aberto, tipo na palavra bad. E o ND no final é claro.
A gente usa como substantivo, tipo the end, o fim, ou como verbo, to end, terminar. Curta e direta, gostei. E sobre motor, uma palavra que a gente usa bastante também. Sim. Em inglês, a palavra correspondente é engine, pronúncia pausada. Engine e, naturalmente, engine. Aqui a sílaba tônica está no começo, N, e o gine tem aquele som de J, como em judge, seguido de um N suave, engine. E é importante lembrar aquela distinção. Engine geralmente é para motor de combustão, sabe? Carro, avião. Para motores elétricos, a palavra motor, que se pronuncia motor, com força no mó, também existe em inglês e é mais comum nesse caso. Embora às vezes usem engine de forma geral também. Ah, essa diferença entre engine e motor é bem útil mesmo para não fazer confusão. Boa dica. E o que temos para entrada? Entrada é entrance. Vamos ver a pronúncia. Devagar. Entrance. A força da palavra está no N, primeira sílaba. E em velocidade normal, entrance. O som do TR aqui é parecido com o que a gente viu em electricity, sabe? E o I em trance geralmente é um som mais curto, como na palavra cat. E o SE no final soa como S. Entrance. Entendi. O TR e esse A mais curto são pontos para prestar atenção. Legal. Seguindo a lista, a palavra igual. Em inglês temos equal. Presta atenção no comecinho. Pausadamente. Equal. A tônica está no I e, naturalmente, equal. O Q tem aquele som bem característico de qua, né? Equal. E o AL no final, no inglês americano, muitas vezes tem o que a gente chama de dark L. É um som de L feito mais atrás na boca, quase um O. Equal. Ah, o Dark L. Esse é um clássico desafio para quem está aprendendo, né? Precisa praticar mesmo. E para Exercise. A palavra é exercise. Vamos quebrar ela, pausadamente. I-X-I-R-I-S-I-E. Tônica na primeira sílaba, X. E em velocidade normal, exercise. O X no começo soa como X. O ear é aquele R americano bem enrolado, característico, e o size no final soa como size, com um som de S forte e um Z no finalzinho. Exercise. Serve para substantivo e para verbo também. o som do X como X e esse final size são bem específicos aí. Interessante. E se for um livro de exercícios? Aqueles de escola, sabe? Ah, sim. A tradição é bem direta. Exercise book. A pronúncia junto que a gente acabou de ver. Pausadamente. X-I-R-I-S-I-E. Exercise book. E no ritmo de conversa. Exercise book. A palavra book tem aquele som de U mais curto, como input, sabe? Book. E na expressão toda, exercise book, a força principal geralmente cai em exercise. Faz todo sentido. A combinação mantém a pronúncia das partes. Ótimo. Agora, o contrário de entrada, que a gente viu antes. Saída. Em inglês, a gente usa exit. É uma palavra curta, mas tem uma pegadinha no X. Ouve só. Pausado, E-S-I-T. Tônica no X. E em velocidade normal, exit. Aqui o X não soa como KS, como em exercise. Ele soa como GZ. É o mesmo som de X em example ou exist, e o it final é curtinho. Exit. Muito comum em placas, claro. Nossa, essa variação do som do X entre KS e GZ é crucial mesmo. Em exercise é KS e em exit é GZ. Excelente observação. Tem que ficar atento. E agora, outra dupla de palavras do português com sentido parecido. Caro ou dispendioso. Pois é. E essas duas ideias em inglês muitas vezes são cobertas por uma única palavra. Expensive. Vamos ver a pronúncia. Devagar. Expensive. A sílaba tônica está no meio, pen. E agora normalmente. Expensive. O X aqui volta a soar como KS. Expensive. E o sive no final tem um som de S e depois ive, com o V bem pronunciado. Esse V final pode ser um ponto de atenção para nós, falantes de português, que às vezes suavizamos esses sons finais. Expensive. E aqui está aquele ponto interessante que você mencionou antes sobre como as línguas funcionam.
né? Uma palavra só, expensive, cobrindo duas ideias que a gente costuma separar em português com caro e dispendioso. Isso mostra um pouco da, sei lá, da economia da língua inglesa ou como ela agrupa conceitos de um jeito diferente, talvez? De um jeito particular, onde o português talvez use caro mais para o preço alto e dispendioso mais para o gasto que algo representa, o inglês agrupa tudo sob expensive. Entender essas diferenças vai além do vocabulário, né? Ajuda a perceber como a própria língua pode influenciar um pouco o jeito de pensar. Uma perspectiva muito interessante mesmo. Faz a gente pensar. Bom, e com isso chegamos à nossa última palavra da análise de hoje: explorador. Isso. A tradução direta é explorer. E a pronúncia, ele exige um pouco de atenção, principalmente no final. Pausadamente, explorer. A tônica está em plow. E em velocidade de conversa, explore. O x inicial pode soar como ick ou uck. O plow tem um O mais longo. E o desafio maior está no r final. São dois sons de R seguidos com uma vogal bem pequenininha, um chuá entre eles, ou às vezes quase que se fundem, sabe? Explorer. Exige um pouco de prática para não soar meio travado. Esse final, her, parece um daqueles sons que realmente mostram se a pessoa praticou a pronúncia americana, né? Tipo um teste final. Ótima análise de todas essas palavras. Fizemos um caminho bem legal aqui, de effect até explore, e o foco não foi só traduzir, mas sentir as nuances da pronúncia americana, onde pôr a força, os sons específicos, as pegadinhas. Sim, e acho que vale reforçar, né? Essa atenção aos detalhes dos sons é o que realmente constrói a clareza, a confiança na hora de falar. Ouvir e entender como os sons se quebram, como a gente fez aqui, é o primeiro passo. Mas o segundo passo, que é essencial, é a prática ativa. Repetir, se gravar falando, tentar usar as palavras em frases. É um ciclo, sabe? Ouvir e entender. Praticar, repetir. Então, o que a gente leva disso tudo? Acho que um conjunto de ferramentas um pouco mais afiado para navegar no inglês, né? Com uma compreensão mais funda de como essas palavras realmente soam e funcionam no dia a dia. É menos sobre decorar uma lista enorme e mais sobre a qualidade da pronúncia e do entendimento de cada palavra. E é perfeitamente colocado. Se a gente pensar no aprendizado de idioma de um jeito mais amplo, a fonética é como se fosse a ponte, né? Entre saber a palavra na cabeça, o conhecimento passivo, e conseguir usar ela de forma que te entendam bem e que soe natural, o conhecimento ativo. Ignorar a pronúncia é meio como, sei lá, construir uma casa bonita, mas sem se preocupar muito com a fundação. Uma hora pode dar problema. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação. Pensando na nossa última palavra, explorer, explorador, agora com esse vocabulário um pouquinho mais dominado, especialmente na sonoridade, que novas fronteiras, talvez linguísticas, culturais ou até mesmo de conhecimento, será que alguém se sentiria mais encorajado a explorar? Aprender uma língua, no fim das contas, é também sobre isso, né? Abrir portas para mundos e ideias novas. Um excelente pensamento para a gente terminar essa conversa. A linguagem como uma chave para a exploração. Muito bom. Muito obrigado a você pela parceria e pelas explicações, e obrigado a quem nos ouviu nessa jornada pelas palavras com E no inglês americano. Até a próxima.